Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do VGV de Milhões. O tema de hoje é como a integração de marketing e vendas vai impulsionar e acelerar o seu VGV. Nós estamos aqui com grandes convidados. Estamos aqui com o Eduardo, CEO da Vic, uma construtora que dispensa comentários, né? Mas uma empresa com um resultado muito interessante, que teve uma aceleração, uma projeção aí no mercado muito interessante. E a gente trouxe o Jairo também, especialistas em vendas, para contar para a gente, para ter ali um diálogo com a gente, trazendo as soluções, os problemas, o que a gente tem tido nesse mercado de mais novo também, para a gente trazer para vocês, para a gente trazer esse momento de conhecimento e de realmente evolução do mercado. Só complementando, né, pessoal, mais um VGV de Milhões aí, é um prazer trazer esses convidados de peso aí, né, que vão poder tocar também na nossa dor ali do dia a dia, poder contribuir com a experiência, né, de incorporador, de construtor, né, de imobiliária, na parte comercial. Então, um dos cases que a gente quer trazer hoje e abordar, né, é como essa integração, né, de marketing e vendas comercial, ele pode alavancar esse VGV aí e trazer milhões em faturamento para as empresas, tá? Vamos passar aqui a palavra, Bernardo, para o Eduardo se apresentar um pouco, falar um pouco dele, e logo após para o Jairo também, tá? Com a palavra aí para você, pode se apresentar aí. Ei, pessoal, muito feliz aqui de estar convidado para participar do VGV de Milhões. Vamos tentar trazer para vocês um pouco da experiência que a gente vem conquistando aí no desenvolvimento da Vic Engenharia. Boa tarde, pessoal. Prazer imenso. Eu tenho uma trajetória com os meninos aí de algum tempo. Para mim é um prazer também dividir mesa de podcast aqui com o Eduardo, grande mentor durante um período. Eu chamo ele carinhosamente de Big Boss, né, Eduardo? Verdade. Tive uma trajetória de sucesso na Vic Engenharia. Hoje, ver o salto que a Vic Engenharia deu e saber que fiz parte desse momento lá no início, para mim é gratificante. E hoje, com a Top House também, a gente tenta implementar as melhores ferramentas para trazer um número, né, um VGV de milhões aí para o mercado, e também contando muito aí com o apoio da Creative Content, né, na figura dos meninos aí, que são sensacionais no que fazem. Então, para mim é um prazer, obrigado pelo convite. Maravilha, gente, realmente um prazer dividir a mesa mesmo do podcast e dividir o conhecimento, né? E a gente hoje, o tema é muito legal. Eu queria que primeiramente o Jairo passasse para a gente a visão desse tema, né, de como a integração de marketing e vendas traz essa evolução, traz essa aceleração do VGV, o que é o necessário, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua visão sobre esse tema e depois, lógico, que o Eduardo contribuísse também sobre essa questão. Perfeito. Para mim, não existe parte de vendas sem marketing, né? Era um clamor que a gente tinha, é uma dor que todo construtor tem, que toda equipe de vendas tem, é que haja essa comunicação, essa sinergia, né, que eu gosto de falar, entre essas partes. Porque no nascedouro, vocês entendem muito bem de como trazer um produto bem envelopado para o mercado, de como trazer uma boa roupagem, e a equipe de vendas está ali na ponta da lança, ali, né, lidando com o consumidor final. Ele vai saber entender se aquela envelopagem, se aquela enroupada que vocês deram no negócio, se realmente foi eficaz para trazer o número de vendas que a equipe de venda precisa, necessita, né? Se é o VGV de milhões que a gente necessita aí. Então, assim, se essas partes não tiverem sinergia, eu acho assim que eu acho não, tenho certeza, né? Já por provas que eu tenho de estruturas de mercado que eu já trabalhei, por grandes construtoras, grandes imobiliárias, por uma construtora de renome como a Vic Engenharia, era até uma grande discussão inicialmente, né, Eduardo? Quando eu cheguei na Vic Engenharia, bem no início, quando a construtora estava iniciando, começando, a gente clamava muito por essa sinergia, né? A gente tinha muito essa necessidade de que o marketing falasse a mesma língua da equipe de vendas para que o consumidor final sentisse, né, tivesse aquela, como é que eu vou falar, tivesse o remédio ideal para a dor daquele momento, né? Então, é de suma importância. Eu não vejo hoje uma equipe de vendas que não caminhe ao lado de uma equipe de marketing. E o que a gente vê no mercado, infelizmente, não é isso. A gente vê equipes distintas. Uma equipe de marketing rodando para um lado
equipe de vendas rodando para o outro, e aí, no final da conclusão, quando você vai ver, poxa, não teve um número interessante, não vendeu tão bem, a equipe de vendas não comprou muito bem aquele produto, então onde que houve esse pecado? Onde que houve aquela dificuldade? Eu posso, assim, afirmar com quase 100% de precisão que foi nessa falha de comunicação entre a equipe de marketing e a equipe comercial. Então, para mim, Bernardo, assim, respondendo a sua pergunta e traduzindo para o que eu vivo hoje, a equipe de marketing e equipe de vendas, a gente tem que traduzir e colocar no mesmo potinho. A gente tem que ter essa sinergia, tem que ter essa rodada. Eu falo mesmo até para minha estrutura hoje, a Top House, ela deu um upgrade, a gente conseguiu se posicionar de uma forma diferente no mercado, a partir do momento que eu encontrei uma equipe de marketing, né, na figura até da Creative Content aí, que tivesse a mesma sinergia, que pensasse assim como eu penso, que tivesse a mesma visão de mercado que eu tenho, para que as coisas fossem fáceis, né? Literalmente é como se fosse um relacionamento. Você está num relacionamento, a pessoa pensa A, pensa B, a probabilidade desse relacionamento não ir para frente é gigantesca. Então tem que mesmo estar no mesmo propósito, tem que ir mesmo para o mesmo caminho, tem que ter a mesma visão. Então, assim, para mim é difícil pensar numa equipe de marketing distante da equipe de vendas. Para um sucesso de uma incorporadora, de uma imobiliária, de uma equipe de venda que não seja do nosso mercado, eu acho que tem que ter essa sinergia, sim. É de suma importância. Legal demais. Maravilha. Muito boa contribuição, né? Com essa certeza. visão. E é uma visão, né, Bernardo, que pontua muito bem essa ligação que hoje, né, cada dia a gente tem enfrentado, né, menos dificuldade, vamos falar assim, né? Há 10 anos atrás você havia uma rusga desses dois setores, né? Você tinha gente do marketing brigando com o pessoal de vendas. Então, hoje isso vem mudando, porque em algum momento esse pessoal desse setor comercial, do setor de marketing, começaram a entender que o final das contas o objetivo é o mesmo, é vender. E aí quando a gente começa a trabalhar em prol do mesmo objetivo, a gente começa a usar do nosso profissionalismo, né, individual ali, do setor que a gente trabalha, né, o marketing também, o comercial fazendo isso junto e colaborando, aí começa a aparecer boas estratégias pensadas em conjunto para que isso faça, né, a diferença na velocidade de venda, né, Eduardo? Eu acho que é até legal da sua posição como Vic Engenharia nesse momento, trazer para a gente também um pouco dessa mensagem de o quanto isso é importante, essa mudança de paradigma, né, essa quebra de paradigma, para a gente entender como que isso é abordado dentro de uma consultora de grande porte. Do ponto de vista da empresa, o importante que a gestão tem que colocar claramente para toda empresa é que não existe marketing se não tiver venda. E não existe venda se não tiver marketing. Então, eles nunca podem ser concorrentes. Eles estão no mesmo caminho com o mesmo objetivo. Porque sem o marketing você não vai vender, e sem a venda você não tem verba para o marketing. A empresa não existe, A né? empresa não Sem venda. existe. Então, e isso é uma coisa estranha e que você falou, porque eu vejo isso, e na VIC isso não ocorre, mas ocorre em muitos locais, é a equipe de marketing brigando com a equipe de venda. E muitas vezes querendo acusar o outro sobre o insucesso. E o insucesso não é culpa nem de um, nem de outro. O insucesso vem dos dois não estarem trabalhando e puxando para o mesmo lado. Porque, gente, se eu puxar para cá e você puxar para cá, não vai para frente. Mas se nós dois puxarmos assim, vai longe. Então, a empresa não pode deixar nem um minuto essa semente germinar. Essa semente da competição, da acusação ou da disputa. Porque a gestão da empresa cabe mostrar o seguinte: todo mundo tem que olhar para o mesmo caminho. Perfeito. Tá certo? Eu até digo, todo mundo tem que estar no mesmo plano e ter o mesmo plano.
Com certeza. E é importante essa questão do plano, né? Que o plano está muito ligado ao objetivo, né? E o objetivo é caminho, onde eu quero estar, né? Onde eu quero a minha empresa, né? E para quem não sabe, né, aonde quer chegar, qualquer caminho tá tudo certo. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa sinergia entre esses setores para que isso tome uma proporção mais robusta em termos de conhecimento, né? De abordagem estratégica, de planejamento, para que o negócio funcione muito bem. Bernardo, acho que, né, consegue falar isso para a gente também com uma prioridade muito grande, por trabalhar muito essa parte estratégica, né, Bernardo? Da evolução do comercial ligado muito ao marketing. E a gente briga muito por isso no nosso dia a dia também, como agência, né? A gente hoje tem um posicionamento de aceleradora de negócios imobiliários muito em virtude de características de agências convencionais que não conseguem lidar com os problemas, né? Com as dificuldades, os desafios do dia a dia que o mercado imobiliário traz. Então, assim, a gente com essa conquista diária, que é muito difícil, né, Bernardo? A cada dia, conquistar um diretor comercial, trazer um cara do marketing para perto, montar uma estratégia junto, isso funcionar. Às vezes não funciona tão bem, mas o teste AB mostra isso para a gente com uma situação de, olha, aqui funcionou melhor, então vamos... Então, o marketing e o time de vendas ali funcionando, ele é a locomotiva para o sucesso, né? E aí cai por terra toda aquela questão do insucesso e toda a questão do comentário que aquilo acaba gerando, da insatisfação desses dois setores ali brigando um com o outro. Então, acho que essa posição estratégica que o Bernardo faz hoje dentro da agência também traz muito essa flexibilidade e esse fit entre os setores. Existe uma intermediação hoje da nossa parte para que essa comunicação seja mais flexível, né? Exatamente. A gente acredita que não existe exatamente isso que vocês falaram. Não existe um setor sem o outro. E para a gente, na realidade, não existe uma separação. Você colocar, setorizar uma coisa que anda junto. Eu acho que nós não vemos essa necessidade e vemos isso com maus olhos. Não acredito que esse a melhor configuração. A nossa ideia é, sempre que a gente vai trabalhar numa estratégia de marketing, a gente sempre tá junto, né, Jairo? A gente sempre busca estar próximo ao comercial, porque é quem realmente sente as dores, é quem realmente tá ali na ponta e que isso vai influenciar diretamente no resultado dele, no resultado da empresa em geral. Então, a gente acredita nessa congruência de informações. É muito importante, informação por informação não é nada, mas a informação usada de forma estratégica, a informação que o comercial tem, que está na ponta ali, se ele trouxer isso para o marketing, a gente trabalhar isso junto, envelopar da melhor maneira para o público certo, o produto certo, tudo da maneira correta, as chances que a gente tem de ter sucesso e principalmente em acelerar esse sucesso, porque a gente sabe que isso impacta diretamente na rentabilidade do negócio, que é o que toda empresa busca, né, no lucro, na rentabilidade. Então, isso faz muita diferença. Gente, eu acho que deu uma introdução legal aqui. Vamos começar para as perguntas? Deixa eu só contribuir. Por favor. Falando que todos colocaram pontos importantes na mesa. E eu acho também que esse relacionamento precisa ser saudável e tem que ser saudável ao ponto não só do resultado, quanto também do crescimento. Eu falo da nossa relação quanto Top House e Creative Content. Eu já, antes de fechar um contrato com vocês, antes de ter a estratégia de vocês dentro da minha empresa, eu passei por algumas equipes de marketing que também trouxeram algumas ideias, mas que não criavam sinergia e não era saudável para o que eu acreditava. E da mesma forma lá na Vic, acho que a gente já teve, algumas estruturas de marketing, que não quer dizer que eles não eram competentes. Eram competentes, mas não criavam sinergia com o que a gente queria. Então, o que eu quero dizer com isso? Que saudável ao ponto de trazer um resultado importante para todo mundo, que o Eduardo colocou muito bem, porque essa competição entre os dois setores, isso não é saudável para ninguém, né? É ruim para todo mundo, não é saudável, não traz resultado e não traz crescimento. Porque o resultado por si só também é vão, numa hora vai embora, né? Você tem que tem que ter uma perenidade nesse resultado. E esse resultado ele só vai ser contínuo se houver crescimento, né? Acho que a gente cresceu muito nas nossas trocas de experiências, né? Tanto, vocês têm o prazer de falar que eu fui um dos clientes mais exigentes, né? Eu não vou falar chato não, mas mais exigentes que vocês tiveram.
Mas saibam também que toda essa exigência que eu trouxe, que eu carreguei para Creative Content, hoje também é valoroso ver o crescimento de vocês e vice-versa. O Jairo cresceu muito com tudo que vocês implantaram, né? Todas as ideias que às vezes eu ligava pro Bernardo para discutir, pro Leonardo, Léo, o que você acha disso? Bernardo, o que você acha daquilo e tal? Então, todo esse relacionamento trouxe resultado e crescimento. Isso é importante frisar também, né? Que o crescimento, na minha opinião, traz a perenidade, traz a continuidade. Se a gente tivesse trago só resultado por si só, às vezes a gente tinha feito um job, um trabalhinho e, beleza, obrigado, venceu o nosso contrato aqui, mas o nosso relacionamento mesmo já vai para 6 anos, que a gente sempre troca experiências, eu trago vocês para a mesa de negócio e vice-versa. A gente tenta criar produtos para trazer soluções para o mercado em virtude disso, e isso não só pelo resultado, acho que vem resultado atrelado ao crescimento. Sim, claro, eu acho que isso é importante para criar um meio ambiente de inovação, de novas ideias, que é super importante, né? A gente, como gestor, nós estamos aqui entre 4 gestores do mercado imobiliário, lógico, guardado as proporções, né? Eduardo está à frente... É o Big Boss, é o Big Boss. Está à frente de uma grande incorporação, né? Uma grande incorporadora, uma grande empresa. E é lógico que a gente tem as diferenças, né? De conseguir inovar nesse mercado, mas a gente batendo papo, né, Eduardo? Outro dia a gente estava falando sobre isso, sobre esse meio ambiente de crescimento, gerar essa ambientação. E também, gente, a gente tem que entender também que se a gente não tem espaço para o erro, a inovação nunca vem. E a gente tem isso muito no nosso DNA, né, Jairo? A gente fez várias coisas, a gente é especialista, a gente tirando a falsa modéstia de lado, a gente é muito bom no que a gente faz, mas também se a gente não tiver espaço para o erro, se a gente não souber que isso, um erro calculado, claro, mas se não tiver essa ambientação, não vai vir melhoria. Não traz amadurecimento, né? E aí tem que ter a maturidade do negócio, vem a partir disso aí. Errar e não errar de novo. Poxa, isso aqui não deu certo, vamos refazer, vamos repensar numa estratégia para fazer da forma certa e crescer. E é esse crescimento que eu disse. Eu acho que assim, é importantíssimo. Isso não quer dizer que não deu certo, porque aquela ideia não dá certo. Pode ser que do jeito, né? Como você fez, sim, que não deu certo. Então, esse ambiente, eu acho que é muito importante e ter essa sinergia que traz esse resultado sustentável, resultado a médio e longo prazo. Eduardo tem um case muito legal de crescimento, de escala do negócio, que não é um negócio tão fácil assim de ser escalado, né? É um negócio, a gente fala muito de escalar em startup, em SaaS, em software, mas assim, vocês trouxeram uma escala para uma empresa que constrói prédio. Isso é muito legal e pelas nossas conversas, você deixou bem claro que o marketing e o comercial, estratégias integradas dos dois setores, fez com que isso acontecesse de uma forma sustentável, de uma forma rápida também, que é importante, né? Você quer colocar mais alguma coisa nesse ponto, Eduardo, sobre isso? Como que isso... Eu acho que coroando isso falando da forma de gerir, certo? Eu acho que estimula muito a dissociação quando as decisões não são tomadas em conjunto. Então, na VIC, a gente estimula o tempo inteiro para que qualquer ação de venda ou de marketing, que é até difícil separar aonde que elas se dividem, né? Sejam tomadas em conjunto pela quem lidera a equipe de venda e quem lidera a equipe de marketing. Importantíssimo. Só complementando que o objetivo dessa atmosfera de desenvolver e provocar determinadas situações, como o podcast é uma estratégia para provocações, para que a gente possa trazer isso de uma forma dinâmica para quem está assistindo a gente tem essa busca a cada dia
em aperfeiçoar, e com esse DNA de startup muito voltado também para a área comercial, que é uma pegada que a gente tem no nosso DNA, a gente consegue entender muito fácil com o time comercial quais são as maiores dificuldades e pivotando, tendo esse tipo de troca, tendo um programa como esse para abordar isso tudo. Eu acho que isso enriquece, engrandece o nosso mercado, porque de conteúdo relevante, hoje o que a gente tem em mente é que o podcast vem para trazer essa situação de provocação, para que a gente possa ter essa troca e que isso vá para quem está assistindo de uma forma bem dinâmica, bem inteligente, né, que são as propostas, né, de cada setor, porque para a gente falar, igual a gente estava comentando, é muito interessante você ver o comercial crescendo junto com o marketing, mas é mais interessante também você entender que por trás dessa situação ainda tem um operacional gigantesco para fazer a aprovação daquele projeto, aquela obra acontecer, aquilo se iniciar. Então, assim, chegar num patamar, igual você falou, Eduardo, de conseguir estabelecer aí em 30 dias 12 pavimentos, isso é muito interessante, porque isso também gera escalabilidade e isso aumenta a velocidade de venda do negócio no contexto geral, né? Então, só para finalizar esse raciocínio, eu queria que você abordasse um pouco também dessa questão da velocidade na projeção, na obra, na construção, para a gente encaixar isso também, trazer essa visão estratégica do negócio para quem está nos assistindo. Primeiro, eu queria fazer uma observação que você falou, que eu acho importantíssimo, e porque a equipe comercial, ela costuma falar assim, nós somos o coração da empresa, tá certo? É muito... e eu falo, gente, vocês podem até ser o coração, mas a empresa é um ser vivo. Então, o coração não vive sem o pulmão, não vive sem o estômago, não vive sem o cérebro, sem as pernas, tá certo? Não vive. Então, e eu vejo isso muito no comercial, que eu acho que é importante, mas não tem um setor, uma parte do processo que é mais importante, tá certo? A Vic começa, eu falo que é o seguinte... É muito difícil quando você pega a chave do seu carro e vai comprar o terreno, até o momento que você entrega a chave da casa para a pessoa. O processo passa por... Você começa buscando o terreno, aí você faz a pesquisa para entender qual é o produto. Aí você faz a habilidade para ver se o preço está certo. Aí você vai para a parte legal para regularizar o terreno. Aí você... vai para a arquitetura fazer o projeto. A arquitetura vai para aprovar o projeto, enquanto a engenharia está aprovando o projeto na Caixa. Aí, tudo pronto, na VIC a gente tem um procedimento que a arquitetura faz o projeto, brifado, quando entra um terreno na VIC, o comitê que brifa o projeto é o marketing, a engenharia, a arquitetura e o comercial. Brifa o projeto e faz. O ciclo da construção é muito longo. Então, normalmente, a gente lança um produto 2 anos depois do que foi... a concepção dele, né? Do que o terreno foi comprado. Uhum. O prazo médio é 2 anos. Como que a VIC atualiza? Então, a arquitetura faz o projeto dentro do que tem mais atual. Só que daqui a 2 anos pode não ter mais, tá certo? A gente viu, hoje os produtos têm cowork, hoje tem pet place, hoje tem coisas que há uns anos atrás não tinham. Não fazia tá certo? sentido, né? Então, na hora de lançar, o marketing e a arquitetura se reúnem novamente com o comercial, os três, e atualizam o que é possível para um produto que foi projetado há 2, 3 anos atrás, está atual. Então, isso é uma interação. E, importante falar, a empresa é um ser vivo. A empresa, ela tem uma engenharia que tem que ser muito ativa para conseguir construir com qualidade, conseguir entregar dentro do custo. Tem que ter um back-office, um financeiro, um departamento pessoal, um departamento de RH, são muitos órgãos numa empresa e todos têm que trabalhar em harmonia. Porque um corpo, aonde que um órgão está trabalhando contra o outro, ou está se achando mais importante que o outro, não consegue funcionar. Legal essa analogia que o Eduardo fez sobre um ser vivo. Eu estou pensando aqui que nós
ser vivo extremamente complexo, né, com todos os órgãos a funcionar, somos gerados em 9 meses, imagina um ser vivo com 2 anos de gestação, de 2 a 3 anos, imagina a complexidade disso, né? Sim. Então, muito legal essa analogia com relação a um ecossistema, a um ser vivo que passa até chegar no consumidor final. Então, acho que a nossa introdução foi sobre isso, sobre essa sinergia entre as partes de vendas, mas bem posicionado, bem colocado, viu, A gente tenta Leonardo? trazer também, né, Jairo e Eduardo e Bernardo, que é uma provocação também da importância, né, Sim. de que cada setor carrega, de a responsabilidade que a engenharia, que a arquitetura tem, que o marketing, que o comercial tem. Então a gente não pode deixar de fora, né, e não pode deixar de externar isso aqui para todos que estão acompanhando a gente, essas probabilidades que muitas das vezes o corretor não imagina que é de conseguir trazer aquela viabilidade lá atrás da aquisição para o momento atual. É muito delicado, complexo e muitas das vezes as estratégias têm que mudar tão rápido para que você possa lançar um produto de forma sadia, né, Jair? Um projeto com valor, porque tudo isso que a gente falou que agora gera valor e não só preço. Não é simplesmente precificar, fazer uma tabela de vendas, é gerar valor para que a equipe de vendas, o corretor na ponta da lança, entenda tudo isso que o Eduardo colocou, que a gente está colocando aqui, que você falou muito bem, Leonardo, que não é simplesmente um apartamento, não é um imóvel, né? Para o cara vender pro cliente final, pro consumidor final, aquele sonho, aquele objetivo da casa própria, o corretor também ele tem que comprar esse produto antes. E é importante ele saber desse valor, né? Dessa gestação que a gente levou, trouxe como analogia aqui, sobre como é gerado um produto até chegar na sua mão, filhinho, para você vender. Então venda com todo carinho, né? Trate com todo carinho essa criança aqui, porque esse filho aqui, ele é bonito e tem pai. E esses pais geraram com muito amor e carinho, né? É importante passar esse valor também pro corretor, né? Muito legal. Com certeza, né? É muito legal também a gente ver essa visão do Eduardo e a visão da Vic, né? Não vou nem falar que é a visão do Eduardo, ele tá aqui representando a Vic. Então, por quê? Porque o marketing e o comercial, eles estão lá no início do projeto, quando você começa, até na parte de novos negócios, de escolha do terreno, geralmente o marketing já está ali trabalhando, o marketing e o comercial já está ali trabalhando dentro de um conceito. Então você pensa esse conceito e essa ideia de ir lá, depois na hora que for lançar também, colocar esse time todo para pensar, qual que é o momento atual? Porque isso nós estamos falando da Vic, que tem um processo rápido, que é 2 anos. Porque outras construtoras, esse tempo é maior, né? Porque você falou que você tem um back-office, você tem toda uma estrutura jurídica, financeira, RH, você tem todo esse escopo. E a gente sabe que não é a realidade da maioria das construtoras, da maioria das empresas. Então é muito legal a gente ver isso, e eu tenho certeza que isso é algo feito já desde lá do início, não é algo de agora, porque para ter esse crescimento, para chegar onde chegou hoje, precisou dessa ideia desde lá de trás. Isso é importante, essa valorização, né? Não é chegar quando o produto está pronto, toma aí comercial, toma marketing, faz aí o que é que você tem. Poxa, mas agora você já está entregando já meio que um abacaxi na mão da pessoa, né? Um filho feio, né? E aquela velha história, filho feio não tem pai, né? Então, assim, essa integração e quando isso acontece, tanto o marketing como o comercial, eles entendem que se aquilo ali tá daquele jeito, foi porque ele pensou junto, ele que definiu isso aqui. Mas o público não é esse. Mas a gente que definiu isso aqui lá atrás. Então é muito mais difícil de você estar apontando, procurando culpados, porque você participou desde a conceituação, aí participou aqui no final de novo. Então, assim, e aquilo que eu falei, é lógico que, gente, planejamento, nem tudo sai conforme a gente planejou, mas é muito importante a gente ter a consciência que é isso que dá o resultado, que é isso que traz resultado de longo prazo, igual o Jairo falou. Pessoal, acho que a gente fez aqui uma introdução legal. Eu gostaria só de falar de uma prática muito legal. Você fala que já começou. Não começou, não. A gente começa meio no peito mesmo, vai indo e vai consertando no caminho, tá certo? A gente tinha muita vontade de começar tudo certo. Mas esse ano nós implantamos uma nova comissão, que chama Comissão de Melhoria Contínua. Legal. O que trata essa comissão?
quando o produto está pronto, vai fazer uma visita à obra. A arquitetura, recebida pela engenharia, o marketing, o comercial, o jurídico, o pós-obra, todos juntam na obra pronta e rodam a obra inteira falando sobre os tipos de problema que eles enxergam naquela obra para se consertar na outra, para se melhorar na outra. Por isso que se chama Comissão de Melhoria Contínua. Todas as entregas da VIC são precedidas por essa comissão, todo mundo vê, né, o arquiteto vê aquela obra dela materializada pronta, o pessoal de venda aponta para a arquitetura, para, isso aqui podia ser melhor, o jurídico vê quais são os problemas possíveis que tem. Então, todas os setores da empresa passam uma manhã ou uma tarde na obra, rodando, recebida pela engenharia, inclusive o pós-obra também, que falou, engenharia, isso aqui é melhor. Então, essa fluência da informação da empresa é muito importante para o produto ficar na E a implementação do processo como um todo é que nos define como uma empresa robusta no futuro. Todo mundo como empreendedor, quando começa pequeno, começa lá de baixo, vai galgando, vai melhorando, e você vai, né, colocando em prática. E não quer dizer que na sua construtora, que talvez seja uma construtora de pequeno, médio porte, você não possa implementar isso. É importantíssimo que você implemente. Isso gasta uma manhã das pessoas. Certo? Isso gasta uma manhã das pessoas, mas todo mundo sai muito enriquecido. E é muito legal porque, por exemplo, o jurídico, Davi, que se ele não fizer isso, o que ele pensa? Que ele faz contrato. Isso. E ele não faz contrato. Ele faz casa. Ele é o jurídico, ele é o advogado, mas ele tá ali para construir casa, que eu digo, moradia. Isso. Né? E porque a gente tem casas também, condomínios, né? Então a casa ou o apartamento. Então, assim, se a gente não coloca essa pessoa dentro desse contexto, ela pensa que ela tá ali trabalhando com contratos. Não é. E a gente lida com pessoas, né, Bernardo? Esse mercado nosso, ele é de pessoas, o mercado econômico, né, ele é feito para as pessoas, e a gente tem que trazer o máximo de conforto, tanto na concepção e tanto na qualidade, que é a implementação dessa comissão de melhoria, que, assim, é estritamente, igual você falou, plausível de ser feito numa manhã da entrega final do produto, para que todo mundo possa apontar, né, os pontos de melhorias constantes para que os próximos empreendimentos saiam, né, cada vez melhor, com talvez uma automação básica que não tinha, né, que hoje a gente vê várias implementações de tecnologia que seja talvez uma portaria inteligente com uma portaria virtual, né, alguns construtores de pequeno, médio porte pode implementando, trazendo isso para o seu negócio, porque é disso que a gente fala, é processo muito bem definido, gera para a gente gestão visual no contexto, né, geral, então a gente consegue entender o que está acontecendo e a partir disso a gente consegue obter, né, números, dados, e com esses dados a gente consegue apontar o nosso, né, a nossa estratégia, o nosso melhor caminho para alcançar aquele objetivo que a gente almeja. Perfeito, traduzindo isso em uma palavra apenas, que traduz muito claramente no que o Eduardo falou, e o crescimento da VIC é nítido com isso, acho que ele colocou isso na mesa agora, muito pertinente, e o que você falou também, que como o mercado ele é gerado por pessoas, para pessoas, eu traduzo em uma palavra que é cuidado. Você pode ver que o cuidado que a VIC tem nos processos, não só a VIC, uma empresa, vamos falar de uma empresa de sucesso, a VIC hoje é uma empresa de sucesso, mas vamos falar, uma empresa de sucesso hoje, ou uma empresa que almeja o sucesso, ela tem que pensar no cuidado, que é uma empresa que é feita de pessoas para pessoas. Então esse cuidado no processo ele é de suma importância para o crescimento e no que eu disse também na perenidade. Então esse cuidado de saber o que pode ser melhorado, o cuidado que você falou sobre do jurídico, que ele não está apenas executando um contrato, ele está pensando num sonho, está falando sobre um sonho. Às vezes a pessoa que está do lado de lá, que está inadimplente, no caso que pode acontecer, ligou para a pessoa ali para executar, para cobrar, ele não simplesmente está retomando o imóvel, ele está mexendo com o sonho, então ele tem que ter essa concepção, tem que ter essa percepção sensacional. E aí cuidado, quando viu, a Eduardo? Empresa entende, parabéns. Né, Jair, que por trás de um né? CNPJ existe um CPF. CPF, Por mais, exatamente. né, a empresa pode ser enorme,
mas por trás ali disso tem pessoas. Tem E que nós ter temos que cuidado. pensar, tem que ter cuidado, Tem que né? ter cuidado. Acho que a tradução em uma palavra, se puder trazer para uma palavra, acho que é cuidado mesmo. É sensacional. Só para concluir também, de nada importa a gente fazer esse processo de evolução contínua. Falei certo? Né, a gente chama de Comissão comissão de de melhoria contínua. Melhoria contínua, evolução é quase igual. É, CMI. De nada, Tá de nada, CMC, é. Comissão de Melhoria Contínua. de nada CMC. importa a gente ir lá, fazer esse momento, que é super importante, levantar as informações e não usá-las de maneira Sim. estratégica. Executar, né? Sim. Não, Aí nada... cabe a gestão da empresa não deixar que isso aconteça. Exatamente. Exatamente. Aí a gestão tem que criar vamos dizer assim, o processo, mas tem que cobrar que ele seja com implantado. certeza. Aí é Exato. da gestão. Exato. E é isso, e é essas informações que eu tenho certeza que você tem processo para todas as etapas e para todas os setores, mas com essas informações, eu tenho certeza que você consegue enxergar, ver o fluxograma dessa operação, desse processo, e falar assim, nossa, essa etapa aqui, ó, com essa informação aqui, eu vou mudar um pouquinho isso aqui e vou melhorar o meu processo. Isso é um processo evolutivo, é uma empresa que pensa em escalar, e isso não acontece se não tiver processo. E pessoas, lógico, pessoas que conseguem entender esse processo, e é muito importante, isso que eu mencionei sobre o advogado, mas um financeiro, por exemplo, que você usou esse argumento também, é super importante ele entender que ele está ali, não é fazendo contas, não é fazendo balancete, ele está ali construindo casa, construindo apartamento, Sonho, é muito né? importante, sonhos, é muito importante ele entender isso. Acho Pessoal, que só para a gente encerrar esse momento e fechar esse raciocínio, né, é muito legal ver que uma inovação na empresa por um processo que foi criado, que tem um custo mínimo, talvez, diante de alguns outros tipos de investimento para inovação. Então, se você tem uma construtora de pequeno, médio porte, né, você acha assim, poxa, para inovar eu Ou preciso até uma implementar grande mesmo, que não usa enfim, isso. sim, Não. qual que seria o conselho que você daria, Eduardo, para esse empreendedor sobre inovar com o custo mínimo possível nesse momento para poder pivotar e mudar de panorama? Envolver todas as pessoas juntas num brainstorming, que é o que a gente faz nessa comissão de melhoria contínua. Isso não tem custo nenhum, gente. Isso o custo é para deslocar para Deslocamento, Tá numa certo. manhã, como você disse. numa manhã, às vezes não tem custo nenhum, tá certo? Eu aconselharia aos incorporadores sempre fazer esse momento, o momento inicial do briefing, quando vai ser idealizado. Não adianta, você tem que colocar engenharia, para a engenharia pensar qual é o melhor método construtivo, você tem que colocar o comercial, para ele pensar quais são os detalhes, às vezes uma bobagemzinha já muda, você tem que colocar arquitetura para pensar sobre o conforto, que é quem está, você tem que colocar o marketing para trazer a sensação da pensar no sociedade, público, né? pensar no público, da experiência. Então você tem que trazer todo mundo. Eu esqueci de falar, relacionamento com o cliente. Claro. Também vai na comissão de melhoria contínua, relacionamento com o cliente que está ouvindo ali. É. Ele que também está. Então você tem que trazer todas essas pessoas para um briefing, é uma reunião. Esta reunião traz um benefício, um incremento, porque, por incrível que pareça, às vezes as pessoas estão na empresa do lado e não se comunicam. Né? Olha o que O gestor tem que estimular a comunicação, porque ela não acontece sozinha. Esse Olha é o a papel do acontece gestor, né? espontâneo. Olha a importância. Esse papel é do gestor. Olha a importância no que o Eduardo acabou de falar. É um processo sem custo, mas riquíssimo. Exato. É rico. Para as pessoas que estão envolvidas no negócio, elas crescem, elas adquirem conhecimento de outras partes dessa sinergia, e quem sai ganhando também é o consumidor final. Gera um produto com mais valor para quem está comprando, né? Sensacional. Sem custo, porém rico. E gera um senso de pertencimento, né? Fora isso. Gera um senso de pertencimento à empresa. Pô, um senso de importância. Pô, eu sou importante. Eu tô sendo ouvido aqui. Exato. Pô, isso você entende, pô. Não, então, quer dizer que não é só eu fazer aqui o contrato, se eu chegar numa próxima e fazer uma análise legal, pô, eu posso crescer aqui dentro dessa corporação, eu tenho oportunidades. Isso é importante. Isso é esse senso de pertencimento. Todo mundo entender e comprar ali o caso. E no caso que você falou de novo, de marketing e comercial lá desde o início, é muito importante para a gente já pensar no público final.
Eu acho que esse é o papel do marketing. Lógico, engenharia, arquitetura, eles estão pensando no público final, mas um pouco menos. O comercial e o marketing, eles pensam muito. O marketing muito como gerar desejo, e eu incremento como gerar desejo para venda. Não é gerar desejo por gerar desejo, não é tão interessante. Eu preciso gerar desejo e gerar o senso de compra, da pessoa querer morar ali. E o comercial também, gente, esse histórico, é importante demais a gente estudar o histórico também, do que aconteceu anteriormente. Se a gente tiver na micro-região, é muito importante o estudo de mercado, o estudo dos concorrentes, que o marketing traz isso também, pelo menos é a nossa visão, que é importante na conceituação de um projeto, é ter o máximo de informações e usar dessas informações ao nosso favor, de uma forma inteligente e de uma forma pragmática, pensada no resultado. A gente não vai ser demagogo aqui, eu quero que fique bonito. Não, isso a gente estava falando sobre isso. Isso é uma consequência, isso é um objetivo secundário. E quando isso tudo é feito em harmonia, igual, né? O Eduardo mesmo disse, o conselho que traz para você que está nessa posição, você consegue viabilizar melhor, ter mais sinergia com a equipe, o negócio evolui com mais velocidade. Muitas das vezes os empreendedores perguntam lá, meu negócio não está crescendo na velocidade que eu gostaria. Você está inovando? Porque dá para inovar sem custo, com uma riqueza muito grande. Sim. E aí você acaba transbordando profissionalmente todas as pessoas que estão no seu processo e cada um começa a fazer um pouquinho mais daquilo que não deveria, né? Vamos falar assim, fazer. Muita gente entende que, olha, eu tenho aqui um horário de 8 a tal hora, e é isso e ponto final. A partir desse momento que você dá a voz ativa para essas pessoas se comunicarem, e nós que somos comunicadores, né, Bernardo? Isso pra gente é muito importante ouvir, né, nesse posicionamento do Eduardo, que a comunicação, ela é o elo, né, mais forte do negócio. Então não E dá ela pra... não é espontânea em empresa. Comunicação não é espontânea. Comunicação, se você não forçar a comunicação, ela não ocorre. A pessoa não conversa com quem está do lado. A comunicação é função do gestor estimular. Maravilha. É função. Implantar essa cultura. Isso é cultura, e todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. E assim, eu acho que isso é muito importante. Você pode até falar isso pra gente, Eduardo. Com certeza, todos esses... Quando você tem esse processo, as pessoas que vão, por exemplo, o cara do jurídico, quando ele volta, ele fala assim, vou fazer uma melhoria dessa do meu processo aqui. Vou ver o processo do meu setor. Isso estimula o crescimento, fomenta o crescimento e ele consegue enxergar que a empresa está focada nisso. Então, isso estimula o cara. Meu processo aqui, o diretor jurídico vai. Meu processo aqui, o que eu posso melhorar? Que o processo ele tem que ser o mais detalhado possível, mas também se você coloca muita coisa, ele vira burocrático e perde produtividade. Isso. Então, isso é importante que fomenta esse meio ambiente de inovação, de melhoria contínua. E a gente fala muito sobre isso. Gente, Google, McDonald's, Amazon, Apple, todas essas empresas têm um foco em inovação, em melhoria contínua. Então, esse é o caminho certo, né? Não precisa nossa, o Bernardo inovador é um demais. Gênio. Não, a gente está vendo o que as pessoas fazem e está fazendo, tentando implementar, lógico, guardadas as proporções. A gente tem uma política de inovação na Creative, a gente é muito focado nisso. Mas, claro, guardado as proporções, né, gente? Eu não tenho como ter uma equipe só focada em inovação, igual tem um Google, uma Apple, mas, assim, a gente tem isso no DNA da empresa, né? A gente tenta sempre ir daquele, do viés de fazer um pouquinho bem feito todo dia. Eu acho que é um pouquinho que a gente pode se doar. Tá indo embora às 5h30, o horário normal não é 6? Segura um pouquinho. Usa essa meia hora para fazer alguma coisa que você tem sempre vontade de fazer, que às vezes leva um pouquinho de tempo, mas faz meia horinha hoje, amanhã meia horinha, que no final desse mês você vai ter um projeto de inovação dentro do seu negócio. Então, acho que esse contexto foi muito importante a gente abordar dessa forma, né? Nós vamos fazer agora uma segunda etapa que a gente gosta bastante, que é de trazer algumas perguntas para a mesa, que são perguntas relativas ao tema abordado hoje aqui e que ajudam a quem está nos acompanhando a entender um pouco mais de como que isso pode ser implementado dentro do seu próprio negócio. Posso pegar? Posso Por favor. Então vamos embora então, gente. Bora, B. Vai. Bernardo, ele tem a mão boa, precisa umas perguntas aqui. Vou pegar já logo a mais difícil que tem aqui. Revela quem foi seu amigo oculto aí, fala aí. Essa é boa, tá? Vamos lá. Quais as métricas, índices
precisamos acompanhar para alcançar a velocidade de vendas planejada? Vamos lá, Jairo. Responde pra gente. O Eduardo, pelo crescimento exponencial da empresa, acho que pode falar bem sobre isso, né? Sim, Pegou a mais pode, difícil pode, mesmo, pode, né? pode. Repete a pergunta aí, Vamos lá. por gentileza. Vamos lá. Quais métricas precisamos acompanhar para alcançar a velocidade de vendas planejada? O que a gente precisa estar de olho e como a gente faz para estar de olho nisso para a gente poder alcançar os objetivos de velocidade de venda? Perfeito, vamos lá. Fazer esse bate-bola com o Eduardo, que a Sim. gente viveu muito isso, né, Eduardo? Pelo menos quando eu estive lá na VIC, a minha trajetória, a gente viveu isso intensamente. Foi a palavra que o Eduardo utilizou e foi isso mesmo. Funil de vendas, cara. Funil de vendas é prospecção, né? O trabalho daquela prospecção para fazer aquele cliente que foi prospectado em larga escala descer no funil, algumas etapas. Na nossa época nem era tão eficaz assim o marketing digital, virtual. Sim. Se eu tô falando que tem quanto tempo que eu estive na Vica? Uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, né? Uns 8 anos atrás. Isso. A gente não tinha essa eficácia que a gente tem hoje de tráfego pago, marketing digital, videozinho, story, reels. Na época a gente colocava corretor na rua, a gente ia pra rua, arregaçava as mangas, porta de restaurante para fazer aquela prospecção em larga escala. Vou deixar a modéstia de lado agora, ainda bem que você conhece a Criativo, né, já. Criativo foi de suma importância nesse processo, sim, com certeza, nessa inovação, vou falar, nessa automatização do mercado, né? Esse novo momento, né, Novo Jairo? momento, pós-pandemia, né? O que a gente viveu pós-pandemia foi que o mundo teve que se digitalizar e para o mercado imobiliário não foi diferente, tudo se digitalizou. Hoje uma compra que você faz no supermercado, você não sai de casa mais. Você pode fazer de um aplicativo na sua casa, né? Relacionamentos hoje, pessoa busca namoro em aplicativo. E naturalmente, cliente hoje, vocês mesmos me ensinaram isso, que o cara passa maior parte do tempo olhando para a tela do telefone do que para um outdoor. Com certeza. Né? Então, assim, aquela forma de prospecção que a gente tinha há 8 anos atrás não existe mais. Então, as métricas que a gente precisa acompanhar, o Bernardo respondendo, não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo diferente para que o negócio funcione. É aquele o bom e velho funil de vendas, porém hoje automatizado. O que a gente fazia antes de ir para a rua, prospectar cliente, para colocar para dentro do funil, para ir descendo as etapas, hoje a gente faz de forma digital. E aí, né, comprando o boi de vocês também, né, contratem bons profissionais de marketing que tenham uma boa expertise. Né, hoje a Top House conta aí com o pessoal da Creative Content, né, que dá um grande resultado, mas as métricas que têm que ser acompanhadas são exatamente essas. Ela só alterou a forma de fazer, de executar, mas elas têm que ser acompanhadas da mesma forma. Entender se aquele cliente que chegou através de uma prospecção, se foi bem trabalhado no processo para ser gerado um interesse, né? Nesse interesse é o caminho até o agendamento. Do agendamento, você manter aquele encantamento, mesmo discurso que você teve por telefone, que é o valor que a construtora trouxe do produto que você traz para o seu cliente. Então, no contato visual no pessoal, no stand de vendas, ou que seja na casa da pessoa, ou que seja no seu QG, na sua estrutura física, no seu escritório, se aquele discurso que você encantou e fez com que o cara fosse até você, se ele mantém-se, se o seu produto é realmente bom, se você conseguiu provar para o cliente que o seu produto é bom, para que de fato ele venha para a conclusão que é a venda. Então, assim, não tem fórmula mágica do negócio, não tem receita de bolo especial para isso. Esse acompanhamento, ele desde que a gente entende por vendas, é isso, mas agora eu entendo que isso automatizou. Né? A alteração que a gente teve no meio do caminho aí, antes pandemia e pós-pandemia, é exatamente isso. A forma de prospecção que alterou, mas o acompanhamento ele é necessário e é o mesmo. É um gestor eficaz, um corretor com um bom discurso, entendendo bem do produto que ele vende, isso é de suma importância. Então é isso, para um gestor ele tem que acompanhar se a prospecção está sendo eficaz, se aquele processo até o encantamento para trazer o cara para um agendamento está sendo condizente, se o seu produto no final da ponta tem esse valor agregado,
né, para que o seu cliente esteja satisfeito, para que possa chegar à conclusão e à venda do negócio, que o nosso negócio aqui é VGV, né? É isso venda. aí. É venda. É super importante. Ótimo, acho que é exatamente isso. E queria ouvir a visão do Eduardo aqui, para a gente ter a visão do incorporador A também. primeira eu vou falar como que a empresa trabalha. Ótimo. A VIC atinge as metas dela de venda sempre. A primeira coisa é determinar qual que é o VSO que você quer. Qual que é a venda sobre oferta. Desculpa, só fala pra gente o que é VSO. Venda sobre oferta. Maravilha. É quantos % do que está ofertado você vende no mês. Tá Ótimo. certo? A VIC trabalha com VSO de 20%, que a gente entende que é o VSO máximo. Ou seja, cada módulo que a gente lança tem que estar vendido em 5 meses no máximo. Tá certo? E a gente consegue isso. 20% Agora, por mês. 20% do que está Isso. ofertado na empresa No quinto é mês vendido. conclui No quinto mês 100%. conclui 100%. e já lança outro já vai lançando os outros modos ou outro empreendimento que seja. Então, a primeira coisa é a determinação do VSO. E depois o que eu chamo de o funil inverso, que é o mais importante para ver. Então, se eu tenho 100 unidades e eu quero vender 20 por mês, eu já sei, eu tenho que vender 20, ok? E eu começo a trabalhar o funil inversamente. O nosso funil é cadastro, visita, pasta e venda. Esse é o nosso funil. Então, se eu sei que a cada 2 pastas eu tenho uma venda, então, se eu quero 20 vendas, eu tenho que ter 40 pastas. Tá certo? Ah, beleza. Se eu sei que a cada 10 visitas. 10 visitas eu tenho... Aí ficou muito... Ficou muito forte. Né? Ficou muito forte, não é? Mas vamos supor, a cada 5 visitas eu tenho uma pasta, eu converto e já sei quantas visitas eu tenho que ter. Então, essa é a métrica principal para você atingir. Porque o que eu vejo nas equipes de venda, e vejo recorrentemente, é a pessoa achar que não está vendendo, mas na realidade a equipe não está fazendo o volume da boca do funil. Sim. Tá certo? O produto é ruim, o produto é feio, o produto é chato. Entra uma equipe lá e derrete o produto. Nós que somos do mercado já vimos isso quantas vezes? Tá certo? Com o funil inverso, você mata essa dúvida. Porque a equipe de venda já sabe o seguinte, você tem que ter 1.000 cadastros, você tem que conseguir 30 visitas. Na VIC, a VIC e quem trabalha sabe, a gente não cobra venda. A gente cobra visita. Visita visita, tem que visitar. E é aquela analogia, né? O cara... a primeira é a prospecção de cadastro, né? Porque a primeira conversão, vamos dizer assim, no funil. Eu divido um pouco do Jairo. A VIC trabalha com 30% das vendas da VIC são decorrentes do digital. Isso é 30% das vendas. Outros 30% são de indicação. 60% das vendas da VIC são digital, mais indicação. O resto, prospecção própria do corretor. Prospecção própria do corretor. Que também prospecta no digital também. Sim, né? sim. E que também já tem uma Que carteira. essa eu não tenho como medir porque é a prospecção E própria também que dele. ele já tem uma carteira também na mão dele, né? De clientes. Mas voltando então para a métrica. A métrica é determinação dos quanto você quer vender. E elaborar seu funil inverso. Porque aí, até para você falar assim, gente, então eu para ter minhas 20 vendas, eu vou ter que ter 100 visitas. Eu para ter 100 visitas, eu tenho que ter quantos corretores? Para você determinar o tamanho da sua equipe. Sim. Certo? A velocidade de venda, muito diferente do que muita gente acha que o produto vende, o que ele vende. Não, ele vende o que a empresa planeja. Certo? Na VIC, a gente planeja. Claro que tem surpresa, claro que alguns produtos vão não sei o quê, vão pior, vão melhor, mas a gente consegue imprimir, na maioria absoluta dos produtos da VIC, o ritmo que a gente quer, porque cuidamos das métricas. Essa é a formatação, né? A forma, né, do Eduardo, como ele coloca isso, né, o CEO da VIC Engenharia. Jairo também traz uma proposta, uma forma de mostrar isso, e a gente percebe que, né, em virtude de várias ferramentas hoje que a gente tem para auxiliar, para ajudar a elaborar esse acontecimento, o mais importante, né, nem sempre a gente pode deixar ele de lado, mas muitas das vezes acaba ficando
pela equipe mesmo, mas o funil de vendas ele é muito importante ser acompanhado. Então, esse ciclo, né, Na VIC eu falo, nós somos loucos por funil. A gente, toda reunião nossa é funil, todos os estandes da VIC que você entrar, tem o funil com a conversão daquela equipe, porque é importante saber que as equipes performam com funis de conversão diferente. Sim. Você tem que entender o funil da sua equipe. E os melhores gerentes da VIC fazem o funil por corretor. Tem corretor que precisa de menos visita para ter, mas como a gente tem tudo medido e tudo histórico, os melhores gerentes de venda da VIC sentam com cada corretor e falam aqui, ó, você quer fazer quantas vendas? Eu quero fazer 3. Então você tem que fazer 6 pastas. Para fazer 6 pastas, você tem que fazer tantas visitas. E para fazer tantas visitas, você tem que ter tantos cadastros. Esse cadastro no mês são tantos por dia. Você já fez o seu cadastro de hoje? Você já conseguiu a sua prospecção de hoje? Isso é a coisa mais importante para a gestão da equipe e para você ter uma venda com previsibilidade. Muito perfeito, legal pessoal. É extremamente importante para a gente. Espero que nesse episódio do VGV de Milhões que a gente traz essa carga de informação, de conhecimento, possa fazer a diferença no seu negócio, por mais que ele seja talvez, né, menos robusto, que seja uma consultora de pequeno, médio porte, uma imobiliária, uma equipe própria, né, mas que a gente possa ter contribuído hoje nesse episódio, trazendo o que há de melhor nessa informação, nessa troca do nosso dia a dia, né? E mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença sua, Jairo, CEO da Top House, né? Inúmeras unidades vendidas aí na região metropolitana de BH. Esse é bom de venda mesmo. Ele é bom de venda, né? Esse eu já vi trabalhando, é bom de venda. Eduardo também, foi um prazer ver Eduardo te receber. Passou rápido, né? Passa rápido, sempre em boas presenças, Passou a gente muito tem rápido. tempo. Gente, muito obrigado, de verdade, foi um prazer. A gente vai, com certeza, chamar vocês mais vezes, foi um papo muito engrandecedor, passou muito rápido, a gente nem viu, mas a gente espera que tenha contribuído tanto para vocês, mas como para todo o nosso público também, e a gente deixa aí com vocês a palavra final para vocês despedirem e concluir o nosso podcast. Eu queria agradecer o convite Eu vou chamar vocês de meninos, que vocês são muito mais novos que eu, tá certo? Dos meninos da Creative, que é uma empresa que a gente admira demais pelo trabalho, pela consistência, pela juventude, pela inovação. Queria agradecer ao Jairo, que já trabalhamos juntos e hoje somos amigos. Então, agradecer ao Jairo também, estar aqui, e estou à disposição, gente, para um bate-papo tão gostoso igual esse. Obrigado, maravilha. Agradeço imensamente pelo convite, agradeço as considerações, viu, Eduardo, por ter falado aí sobre a minha performance, mas deixar bem claro que se o Jairo é bom vendedor, teve que ter um contexto por trás, o produto tem que ser bom, a estratégia tem que ser boa, então o Jairo não é bom, nunca alcançou resultado sozinho. Então o Jairo não é bom, a equipe do Jairo sempre eu tive acompanhado de boas pessoas, isso é importante demais, bons produtos. Obrigado, meninos, também vou chamar de meninos, né? Apesar que eu tô na mesma faixa etária de vocês aí. Vou me incluir nos meninos também, pode? Peraí. Você já tá começando a sair. Peraí. Eles são meninos e eu tô na pré-adolescência, podemos tratar assim? Sou um pré-adolescente. Nada aí. melhor do que encerrar com esse bom humor Seu já. Não podia faltar, né? Então, muito obrigado mesmo. Espero aí ter contribuído, colaborado aí para equipes de vendas, construtores, esse é o nosso papel aí no mercado. Maravilha. Conhecimento a gente não guarda, a gente compartilha. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Pessoal, esse é mais um VGV de Milhões. Muito obrigado pela participação de todos e que a gente possa mais uma vez enriquecer você e sua empresa com conteúdo relevante para o mercado imobiliário e que seja, né, mais um episódio de muitos outros bons episódios com boas pessoas, com um excelente bate-papo que, né, está por vir aí nas próximas semanas, né, Com Bernardo? certeza. Gente, quem não se inscreveu, inscreva-se no canal e que vem muito conteúdo legal, vem pedrada por aí. Abraço, pessoal. Até Valeu. mais. Valeu.